1. Introdução. A fé, o maior presente espiritual. Entre todos os dons que podemos receber de Deus, saúde, sabedoria, paz, talentos, há um presente especial, silencioso, mas incrivelmente poderoso: a fé. Diferente de bens materiais ou bênçãos visíveis, a fé atua em um nível mais profundo. Ela transforma a maneira como vemos o mundo, como enfrentamos as dificuldades e como nos relacionamos com o próprio Deus. A fé não é uma força mágica nem uma emoção momentânea. É um elo espiritual que nos liga ao coração do Criador. É por meio da fé que enxergamos a mão de Deus onde os olhos naturais não veem nada. É por meio da fé que escolhemos continuar confiando, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor. Em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo afirma: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus." Isso nos mostra uma verdade profunda. A fé não nasce da força humana, mas é um presente que o próprio Deus coloca dentro de nós. Ele não a dá aos mais inteligentes, nem os mais perfeitos, mas àqueles que têm o coração disposto a crer. Muitos confundem fé com otimismo, mas otimismo é acreditar que as coisas vão melhorar. Fé é confiar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas pioram. Fé é olhar para o invisível e dizer: "Eu sei que meu Redentor vive." Jó 19:25. A fé também não é um prêmio. Ela não vem como reconhecimento por bom comportamento. Ela é uma semente divina plantada em cada alma que escolhe se abrir ao amor de Deus. Como qualquer semente, ela precisa ser cuidada, regada com oração, fortalecida na palavra e vivida em obediência. E o mais bonito é que a fé tem o poder de mudar tudo, não necessariamente ao nosso redor, mas dentro de nós. Uma fé verdadeira transforma medo em coragem, dúvida em esperança, desespero em propósito. Ela não nos tira das tempestades, mas nos dá alicerces para atravessá-las com paz. Se você já experimentou a fé, sabe que não há nada mais precioso. Se ainda não, saiba que ela está à sua porta, pronta para ser recebida. Deus não força ninguém a crer, mas Ele se alegra quando um coração se volta a Ele em confiança. E você? Como está a sua fé hoje? Você acredita que pode recebê-la como um presente, mesmo sem merecer? Está disposto a abrir o coração para confiar em um Deus que te ama, mesmo sem ver todas as respostas? A fé é um presente, não uma recompensa. Em nossa lógica humana, estamos acostumados a pensar que tudo precisa ser conquistado. Para receber algo, é preciso merecer. Para ser amado, é preciso provar valor. Mas no reino de Deus, as coisas funcionam de forma totalmente diferente, e a fé é um dos maiores exemplos disso. A fé não é uma medalha entregue aos mais fortes, nem um troféu para os mais santos. Ela é um presente gratuito oferecido pelo próprio Deus. Simples assim. Um dom de amor que não se compra, não se negocia e não se conquista com esforço humano. Efésios 2:8 nos lembra claramente: "Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." A fé não nasce do orgulho humano ou do intelecto, mas de um coração disposto a ouvir, se render e confiar. E isso muda tudo. Muitos acham que precisam melhorar para crer, que precisam se livrar dos pecados, se tornar dignos antes de se aproximarem de Deus. Mas a verdade é que é a fé que nos transforma, não a perfeição que produz a fé. Deus não espera você estar pronto. Ele oferece fé exatamente quando você reconhece que não pode sozinho. Veja o exemplo do ladrão na cruz. Ele não teve tempo de fazer boas obras, nem de compensar sua vida errada. Mas ele olhou para Jesus e disse: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E ali, na sua hora final, recebeu o maior dom: a fé para crer e a promessa da vida eterna.
Isso não foi merecimento, foi presente. A fé também não depende da posição social, do passado ou da aparência religiosa. Deus deu fé a pescadores, a mulheres rejeitadas, a estrangeiros, a leprosos e até a soldados romanos. O único requisito era um coração humilde e aberto para receber. Por isso, se você pensa que não tem fé suficiente ou que ainda não é bom o bastante para crer, tenha coragem. A fé é para você. Não é preciso ser perfeito, só é preciso querer. Deus está pronto para depositar esse dom em seu coração como um pai que entrega um presente ao filho que ama. E você? Já se permitiu receber esse presente? Ou tem vivido como se precisasse conquistá-lo por merecimento? Você consegue acreditar que Deus deseja lhe dar fé, mesmo que você ainda tenha dúvidas, falhas ou cicatrizes? Três. A fé dá vida ao que estava morto. A fé não é apenas uma crença abstrata, nem uma emoção positiva. A fé verdadeira é um poder vivo que vem de Deus, um poder capaz de trazer vida onde só havia morte. Na Bíblia, vemos histórias onde a fé rompeu os limites do impossível. Abraão, já velho e com o corpo quase como morto, creu que ainda se tornaria pai de uma grande nação. Sara, estéril, recebeu força para conceber porque creu naquele que havia prometido. E Lázaro, morto há 4 dias, saiu vivo do túmulo quando Jesus declarou: Lázaro, vem para fora. Esses milagres não foram apenas demonstrações de poder sobrenatural. Eles foram declarações visíveis de um princípio invisível. A fé pode restaurar aquilo que já foi considerado perdido, encerrado ou irrecuperável. Ela reacende esperanças esquecidas, cura corações partidos, ressuscita chamados que estavam adormecidos e até liberta almas aprisionadas no pecado e na culpa. E não pense que morte se refere apenas ao fim físico. Às vezes, há pessoas que estão vivas por fora, mas mortas por dentro. Mortas emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Pessoas que desistiram de sonhar, que enterraram sua fé, que perderam o brilho nos olhos. Para essas almas cansadas, a fé não vem como um grito, mas como um sopro suave, uma brisa de ressurreição que diz: Eu ainda estou aqui, levanta-te e anda. Jesus disse a Marta: Se creres, verás a glória de Deus. Ele não disse: verás e depois crerás. Não. É crer primeiro, é confiar antes do resultado, é obedecer antes da explicação. A fé, quando colocada em ação, libera a vida em lugares secos. Talvez você esteja enfrentando uma área morta hoje, uma relação quebrada, um sonho perdido, um erro que parece irreversível. Mas com Deus, nenhum túmulo é o fim. A fé é como uma chave que destranca as portas do impossível. Ela liga nossa fraqueza ao poder do céu. E quando isso acontece, milagres começam a respirar. E você? Qual parte da sua vida parece estar morta hoje? Você acredita que Deus pode restaurá-la, mesmo que tudo ao redor diga que já é tarde demais? Está disposto a declarar fé, não porque tudo faz sentido, mas porque você confia em quem prometeu? Quatro. A fé gera milagres, mas não depende deles para existir. É verdade, a fé pode mover montanhas, abrir mares, curar doenças e até ressuscitar mortos. As páginas da Bíblia estão repletas de milagres que nasceram de um coração que ousou crer. Jesus disse que bastaria uma fé do tamanho de um grão de mostarda para que o impossível se tornasse possível. Mas há uma verdade ainda mais profunda. A fé não existe por causa dos milagres. Os milagres existem por causa da fé. Muitas pessoas vivem em busca de sinais e maravilhas. Elas dizem:
Se eu ver um milagre, então acreditarei. Mas Jesus respondeu a isso dizendo: Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. A fé verdadeira não depende de provas visíveis. Ela é a própria prova das coisas que se esperam, a certeza do que ainda não se vê. Hebreus 11, 1. A mulher do fluxo de sangue não pediu que Jesus a olhasse. Ela não exigiu uma palavra, nem uma oração específica. Ela apenas tocou, com fé. E naquele simples gesto, um milagre aconteceu. Não porque Jesus decidiu naquele momento, mas porque a fé dela já estava pronta para recebê-lo. Por outro lado, em Nazaré, onde Jesus cresceu, ele quase não realizou milagres. Por quê? Porque as pessoas o conheciam de vista, mas não com o coração. Elas o viam como o filho do carpinteiro, não como o filho de Deus. E o texto bíblico diz que não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Marcos 6, 5 e 6. Isso nos ensina algo poderoso. A fé abre portas que a lógica jamais abriria, mas também nos alerta. A ausência de fé fecha portas que o próprio céu desejaria escancarar. É claro que milagres são maravilhosos. Eles nos tocam, nos inspiram, nos lembram que Deus ainda age. Mas a fé vai além da necessidade de resultados imediatos. Ela permanece firme, mesmo quando o milagre não vem. Ela continua dizendo: Deus é bom, mesmo quando a cura não chega. Ela se ajoelha em adoração, mesmo sem receber aquilo que esperava. A fé que sobrevive à ausência de milagres é a fé mais preciosa que existe, porque ela não se baseia em recompensas, mas em relacionamento, em confiança, em amor por um Deus que sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. E você? Sua fé está baseada no que Deus pode fazer ou em quem Deus é? Você conseguiria continuar confiando, mesmo quando o seu parece em silêncio e o milagre ainda não chegou? Cinco. A fé nos conecta ao coração de Deus. Mais do que um meio para alcançar milagres ou uma chave para bênçãos visíveis, a fé é, acima de tudo, um vínculo de relacionamento com o próprio coração de Deus. É através da fé que deixamos de ver Deus apenas como uma força distante no céu e passamos a conhecê-lo como Pai amoroso, amigo fiel, conselheiro presente, refúgio seguro. A fé muda o nosso vocabulário espiritual. De "será que Deus está me ouvindo?" para "eu sei que Ele está comigo", mesmo em silêncio. A fé verdadeira não se limita ao que pedimos a Deus. Ela nos ensina a descansar em quem Deus é. Ela não é uma transação, mas uma conexão. Não é uma moeda de troca para conquistar favores, mas uma ponte viva que une o Criador e a criatura, o eterno e o passageiro, o divino e o quebrado. É por meio da fé que passamos da religião para o relacionamento. E é nesse relacionamento que as maiores transformações acontecem. A fé nos aproxima de um Deus que não se contenta em ficar distante. Desde o Éden, Deus sempre quis estar perto. Ele andava com Adão no jardim. Mais tarde, habitou no meio do povo no tabernáculo. E na plenitude dos tempos, ele veio pessoalmente, na forma de Jesus, para caminhar conosco, tocar nossas feridas, ouvir nossas dúvidas e mostrar seu rosto. Hoje, a fé é o que nos permite continuar tocando esse Deus invisível, mas real. É o que nos faz ouvir sua voz, mesmo quando o mundo está barulhento. É o que nos sustenta nos dias escuros e o que enche o coração de esperança nos dias de luz. Quando confiamos em Deus pela fé, começamos a ver com os olhos do céu. A vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna missão. As dores deixam de ser castigos e se tornam processos.
os silêncios de Deus deixam de ser rejeições e passam a ser convites à intimidade. A fé nos ensina a orar não apenas por respostas, mas por comunhão. A fé nos leva a dizer: Senhor, mesmo que o milagre não venha, eu te amo. Mesmo que a resposta demore, eu te busco. Mesmo que tudo falhe, eu sei que tu és fiel. Foi por causa dessa fé que Davi pôde escrever: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi por causa dessa fé que Paulo pôde dizer: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E foi por essa mesma fé que Jesus, mesmo na cruz, clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A fé nos liga ao coração de Deus porque ela é alimentada pelo amor. Fé e amor andam juntos. Um fortalece o outro. Quando conhecemos o amor de Deus, confiamos mais. E quanto mais confiamos, mais queremos estar perto dele. E quando estamos perto dele, não há prisão que nos segure, não há dor que nos destrua, não há solidão que nos sufoque. A fé nos leva além da religiosidade. Ela nos convida à intimidade. É sentar aos pés do Salvador. É chorar no colo do Pai. É caminhar de mãos dadas com o Espírito Santo. Seis. A fé cresce quando é provada. Se há algo que muitas vezes esquecemos sobre a fé, é que ela não cresce no conforto, mas no conflito. Não se fortalece nos dias fáceis, mas nos dias difíceis. Como o ouro que só se purifica no fogo, a fé verdadeira se revela nas provações. Tiago 1,3 nos lembra: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso significa que os desafios que enfrentamos não são armadilhas para nos destruir, mas oportunidades para nos desenvolver. A fé que nunca é testada, nunca amadurece. A fé que nunca enfrenta o vale, nunca aprende a confiar no pastor. É fácil dizer, eu confio em Deus, quando tudo vai bem. Quando há emprego, saúde, paz familiar e sonhos se realizando. Mas e quando o desemprego chega? E quando o diagnóstico é ruim? Quando a oração parece não ter resposta? É ali que a fé é colocada à prova. É ali que ela cresce. Veja a vida de Jó. Um homem íntegro, temente a Deus, abençoado em tudo. Mas de repente ele perde filhos, saúde, bens e amigos. Sua dor é tão intensa que ele mal consegue respirar. E mesmo sem entender o porquê, ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13,15. Isso é fé provada, fé crua, fé verdadeira. Abraão, chamado pai da fé, recebeu a promessa de um filho, e quando finalmente o filho nasceu, Deus pediu algo impensável: sacrificar o próprio Isaque. Que teste mais doloroso! Mas Abraão obedeceu, e naquele ato de confiança cega, Deus não apenas preservou Isaque, mas revelou a profundidade da fé daquele pai. A Bíblia diz que foi ali que Abraão viu o Senhor como Jeová Jiré, o Deus que provê. Provações revelam o que há de mais verdadeiro em nossa caminhada espiritual. Quando tudo é tirado, o que sobra? Quando tudo falha, quem é Deus para você? Se ele for apenas um socorrista, a fé morre na primeira crise. Mas se ele for pai, senhor, pastor, amigo, a fé permanece mesmo que os olhos se encham de lágrimas. As provações também nos ensinam a deixar de lado o controle. Elas nos lembram de que não somos fortes, mas que temos um Deus que é. A dor nos ensina a depender, e a dependência nos aproxima do coração de Deus.
E quanto mais perto dele estivermos, mais firmes ficamos, mesmo em meio aos ventos mais fortes. Há um segredo aqui. A fé não cresce apenas quando a provação passa, ela cresce enquanto a provação ainda está presente. A cada dia de perseverança, a cada oração feita com dor, a cada "eu ainda creio" dito com voz trêmula, sua fé está criando raízes mais profundas. E quando a tempestade passar, porque ela vai passar, você não será mais o mesmo. Sua fé não será rasa, será madura. Não será frágil, será firme. E o mais importante, será íntima. Lembre-se, até Jesus, o Filho de Deus, foi provado no deserto antes de começar seu ministério. Ele não foi poupado da dor, mas venceu com fé e saiu fortalecido. E você, em meio às provas que enfrenta hoje, sua fé está vacilando ou se aprofundando? Você está tentando fugir do deserto ou está permitindo que Deus te molde dentro dele? Está disposto a deixar que essa dor se torne solo fértil para uma fé mais forte, mais pura e mais real? Sete. Conclusão. Um presente que espera ser aberto. Imagine alguém te oferecendo um presente, embrulhado com carinho, com o seu nome escrito à mão, preparado há muito tempo com amor. Agora, imagine você deixando esse presente sobre a mesa, sem tocá-lo, sem desembrulhá-lo, talvez por medo de se decepcionar, talvez por achar que não merece. É assim que muitos vivem em relação à fé. A fé é um dom, um dos mais belos e transformadores que Deus nos oferece. Ela não é imposta, não é forçada, não é automática. Ela é uma oferta gentil, silenciosa, poderosa, mas precisa ser recebida e aberta. Porque a fé não exige compreensão total, ela apenas pede que você confie no amor de quem te criou. E quando você disser sim, algo muda. Não ao seu redor, mas dentro de você. Uma paz que não faz sentido vai invadir sua alma. Uma luz nova vai brilhar onde antes era só escuridão. E você vai descobrir que não está sozinho. Nunca esteve. E você? Está pronto para abrir o presente? Está disposto a deixar de lutar com suas próprias forças e confiar, de verdade, no Deus que te ama mais do que você imagina? Está disposto a viver pela fé e experimentar a vida como ela foi criada para ser?